Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vou estar um pouco sem voz hoje, né? Um pouco resfriado. Então vou tentar ser um pouco mais breve no vídeo de hoje. Então a gente vai para o recap de hoje, dia 15, mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Então a gente começa aqui pelo gráfico semanal, é onde a gente havia apontado que a partir do momento que a gente teve essa primeira barra sobreposta, né, a gente tinha a possibilidade do mercado manter, né, uma lateralidade. A gente já está na quinta-feira, né, uma semana mais breve e o mercado, né, ainda se mantendo, né, dentro dessa lateralidade. Até a gente ter alguma novidade, né, alguma barra que faça algo diferente, né, de apenas de manutenção da lateralidade, o mercado pode se manter, né, fazendo essa movimentação aqui de barras sobrepostas por mais tempo, tá? No gráfico diário, pessoal, a gente está, né, aqui numa H1. H1 normalmente é a que mais falha em termos de continuidade. Só que essa é uma H1 numa localização bem distinta, né? Por exemplo, se fosse uma H1, mas aqui em cima, né, uma movimentação que veio descendo, o mercado vem e faz uma retomada aqui em cima, você teria ainda espaço, por exemplo, a vender até o fundo duplo. Todo fundo duplo, fundo triplo, né, ele tem potencial para ser uma lateralidade. Então, se ele tem potencial para ser uma lateralidade, ele pode, né, gerar algum tipo de repique, ou até mesmo, né, uma reversão. É o que a gente veio vendo o mercado fazer, né, com esses movimentos. Ele, né, faz uma, uma movimentação, né, de tentativa, né, de rompimento, e aí ele armadilha os comprados aqui, e o mercado volta para o outro lado. E nisso, né, continua a ideia de acumulação ou distribuição. A princípio, a gente ainda pensa mais na acumulação, né, por conta de toda essa perna de alta, né, por conta dessa movimentação ainda está acima do 38,2, tá? Hum. Então, ainda é uma movimentação mais positiva, né? Se você traça retração de Fibonacci, você consegue observar aqui, ó, que você ainda está acima dos 50%, tá? Então, aqui no gráfico diário a gente tem uma H1, né? Pensando na H1, né, a princípio, pensando somente aqui na H1 de maneira isolada, a ideia, né, seria para o dia seguinte ter uma movimentação mais baixista, tá? Então, pensando apenas na H1 aqui, beleza? Aqui nos 60 minutos, né, pessoal? Tanto no 60 quanto no 15, né, o mercado acabou cumprindo a reversão majoritária de tendência no dia de ontem. Ele chegou a se tornar tendência, né, aqui, ó. Você consegue observar que a partir dos fechamentos acima da 20, ó, você chegou a ter 17, 18, né, 23 fechamentos acima da M20. E aí o preço vem trabalhar abaixo da M20. Quando ele vem trabalhar abaixo da M20, a gente pensa na ideia do gap de média. Gap de média, duas primeiras barras aqui, tá? Então, essa e essa, barras completas, né? Então, a máxima não pode tocar 20. E aí, né, a MTR foi só essa pequena movimentação de alta. E aí ele voltou, né, e reverteu toda a movimentação inicial. Então, aqui cumpriu-se, né, a ideia da MTR. Lá no 15 minutos, o gap de média aconteceu bem mais alto, tá? Então, aqui, né, no 60 minutos, a gente precisa confirmar o rompimento desse topo, né, para ter continuidade. Aqui embaixo, ó, se vocês observarem, quando a gente teve o primeiro fechamento abaixo da 20, a gente também já tem tendência, ó, 20, 21, 22, tá? E a gente precisa agora, né, do gap de média aqui no 60 também. Desculpa a tosse aí, pessoal. Então, aqui a gente vai precisar do gap de média. É a mesma ideia, né, que a gente conversou hoje, no 15 minutos. Então, aqui no 15, né, o mercado abriu, né, realizando o gap de média. Ó, se você olha aqui, fechamentos abaixo da 20, tá, ó, você tinha tendência. Gap de média, duas barras iniciais. Barra 1 do dia, pessoal, foi um doji, né? A gente conversou sobre isso, né, com o pessoal pela manhã. Então, já que a barra 1 do dia era um doji, a gente precisava, né, de um rompimento real. Pensando na lateralidade, né, eu tinha como resistência ao preço o topo, né, do dia anterior, a própria MM50, né? E aí, né, coube uma venda, né, aqui em cima, pensando, né, no retorno para essa movimentação. E aí ele acabou pagando alguns alvos no dia de hoje, né, primeiro e segundo. Aqui, ó. Então pagou o primeiro, pagou o segundo alvo, né? E aqui você teve algumas possibilidades de wedge. Já trazendo aqui para os 5 minutos, tá? Vou ser mais breve hoje, como eu falei, porque eu estou um pouco sem voz.
Eu vou deixar para explicar um ponto o amigo perguntou sobre o edge parabólica no próximo vídeo. Mas aqui caberia um pouco a ideia, né, que o mercado ele tenta, né, romper a wedge inicial que a gente tinha apontado, né, a mínima. Aí ele vem, tenta fazer aqui, tenta, né, o rompimento dessa wedge, deixa um gap aberto, porém com uma barra de frustração, né, a gente já conversou sobre isso. E aí em até 5 barras o mercado volta para dentro dessa movimentação. Um dos pontos, né, que a wedge parabólica, ela se parece muito com a armadilha de segunda perna. Então ela realmente tem características que nos parecem um bom rompimento, tá? Só que a wedge parabólica geralmente ela é bem inclinada, né? Ela acaba fazendo isso aqui, ó. Ela é quase uma tentativa de romper algo reto, né? E aí ela acaba voltando para essa movimentação. E aí, quando ele cumpre aqui, pessoal, premissas, né, de movimentação do preço, aqui você pode puxar outra wedge. Aqui ele renovou a inflexão. Quando ele renova a inflexão, ele deixou um gap aberto aqui, ó, e voltou para fechar esse gap, né? E aí ele cumpre a premissa de mais uma perna de alta. Quando ele cumpre essa premissa de mais uma perna de alta, a estrutura do dia, né, tem uma modificação. Ele faz uma nova máxima. Quando ele volta a descer, ele não renova a mínima prévia, tá? Outro ponto, né, aqui. Bem aqui você teve uma movimentação de 3 puxadas, tá? Mesmo potencial de uma wedge, 3 puxadas. O que determina se ela vai ter uma segunda perna é se ele renova ou não a inflexão, tá? Então, para a gente, por exemplo, participar, né, da segunda perna desse movimento, né, participar, pegar o pullback com essa ideia aqui, né, que chegou a pagar 275 pontos, a gente precisa, né, que o mercado cumpra algumas ideias, tá? Então, ainda aqui nos 5 minutos, né, a gente pode pensar na ideia, né, do Fibogap, né, para pensar, ó, em regiões que o preço chegou, né? Aqui, inicialmente, ele testa os 50%, a região de topo duplo também, e aí ele quase chegou no 61,8, né, de toda essa perna, tá? Aqui ainda dentro da ideia de puxadas, né, você tem, né, a premissa aqui, ó, visualização rápida e fácil, né, pessoal, de puxadas, ó, sem fazer muito esforço. Então aqui você tem uma, duas, três, ou você tem uma, duas, três puxadas, né, da forma que você, né, achar melhor. Se torna tendência, então aqui para descer, gap de média, pode lateralizar, ou, né, caso venha com o micro canal, pode descer mais. Falando lá dos 60 minutos, né, e falando do gráfico diário, a ideia, a princípio, né, para amanhã, é que a gente tem um pouco mais, né, de movimentação de queda, por conta da própria H1, tá, do gráfico diário, e, né, por conta do M60, né, porque para a gente pensar em lateralidade ou reversão, a gente precisa que o M60, né, faça pelo menos um gap de média. Então, como a gente não tem, né, aqui o mercado ainda fazendo, né, os pressupostos que a gente precisa, né, para que a gente pense que o mercado vai lateralizar, testar essa região de POC, por exemplo, né, já que o gap de média seria o último suspiro dos vendidos aqui, para pensar em lateralidade, tá, ou mesmo, né, reversão posteriormente, beleza? Então, a princípio está mais fácil no mercado descer um pouco mais. Então, pro vídeo de hoje é isso, pessoal. Valeu, né? Uma boa tarde para vocês aí e até mais.